Para tudo, já estou aqui, já cheguei. Gente, esta foi a brincadeira que o amado Silvio Santos fez com o seu auditório no último dia de programa dele. E eu estou usando aqui para homenageá-lo. Essa pessoa, esse ícone, essa lenda que 60 anos nos alegrou, principalmente a mim, todos os domingos. Todos os domingos eu já dei boas gargalhadas com ele. Sabe, eu, meus filhos, sabe, a gente assistia todos os domingos o Topa Tudo por Dinheiro, sabe, o Namoro na TV. Então, assim, é um parente que a gente tem, que eu tenho, um parente longe, longínquo, né? Mas a voz, a energia era assim todos os domingos, era latente nos lares brasileiros. Então, esta singela homenagem eu faço ao nosso amado Silvio Santos. Eu sei que essa brincadeira que ele fez, sabe, ele está fazendo lá em cima no céu. Sabe, porque a luz, ela nunca acaba. Ela desliga aqui e acende lá, em outro lugar, em outro planeta. E lá ele está chegando com essa brincadeira para todos, porque a alegria era com ele mesmo, né? Para tudo, já cheguei, estou aqui. Descanse em paz, Silvio Santos. Um abraço a toda a família da Bravanel. Bora lá, gente? Bora pro vídeo? Bom, o caso que eu trago hoje é um caso de uma pessoa manipuladora ao extremo, sabe? Sabe, eu fico imaginando como que uma pessoa pode, assim, sem consciência, pensar que ela pode enganar para sempre os familiares, vizinhos, amigos, uma cidade, um estado, um país. Mas foi isso que a Cherie Paperini fez durante um bom tempo. Um bom tempo, ela conseguiu manipular a sua família, amigos, a cidade, sabe, a polícia e todos, todo um país. É, passa, né? As pessoas acreditam, mas é sempre descoberta, é igual uma folha. Uma folha cai, sabe? O vento vem, bate uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até conseguir tirar aquela folha do lugar. Assim, gente, é a verdade sobre a mentira. Sabe? A verdade vem, vem várias vezes, até ela desbancar a mentira. Como o mal, né? O mal, ele fica ali, ele pode até permanecer ali por algum tempo, mas o bem vence, sempre. Isso aí, gente, é uma verdade muito grande, sabe? É a pura, puríssima verdade. Mas, vocês, aproveitando agora no início, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, toca no sininho para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos aqui. Compartilhe esse vídeo e deixe aí o seu recadinho nos comentários. Mas a Sherry Paperini, uma belíssima mulher californiana,
30 anos. Ela, em 2012, se casou com Kate Paperini. Um casamento lindo. Ah, ambas famílias estavam, assim, agraciadas, porque o casal perfeito, aquele casal que você olha e fala assim, feito um pro outro. Assim, era Sherry e Kate. E eles se casaram. Ela queria muito ter 2 filhos. E isso se tornou uma missão pro Kate, ter 2 filhos. Porque ele, um noivo, um marido apaixonado, preocupado com a família, com ela, sabe? Queria, assim, ir no céu e trazer as estrelas, se ela pedisse. Sabe? Ele era totalmente apaixonado pela Sherry Paperini. E ela por ele. Ela demonstrava um extremo cuidado, um amor incondicional dos dois. Então, era bonito de se ver o relacionamento deles. E como a Sherry queria o Kate, eles tiveram 2 filhos, sabe? E moravam numa casa linda, né? Um casamento feliz, um marido preocupado, boníssimo, sabe? Aquele marido que toda mulher quer. Ela ficava em casa, sabe? Ela tinha a rotina dela de tomar conta do marido, dos 2 filhinhos, cuidar da casa, da administração da casa. E ela tinha os seus momentos, né? Ela praticava o jogging, ela fazia sua corrida matinal todos os dias. Todos os dias a Sherry Paperini fazia a sua corrida. Então era assim, né? As festas, eles participavam, sabe? Todo Halloween era muito animado. A Sherry participava de todos, a família, né? Eles tiveram 2 crianças e em 2019 essas crianças estavam uma com 2 e a outra com 4 anos. Então, a rotina da Sherry era essa. Ela levantava de manhã para preparar o café do Kate. Ele ia para o trabalho, ela arrumava as crianças, preparava as crianças e deixava as crianças na creche e voltava para casa, dava uma olhada ali, uma adiantada nas coisas e ia para sua corrida matinal. Todos os dias os vizinhos viam a Kate sair por volta das 10, 11 horas para sua corrida matinal. E era, oi, Sherry, bom dia, como tá? Sabe, ela passava e voltava. Aquela rotina gostosa, uma rotina boa, nossa rotina que todo mundo tem uma, né? E quando foi em 2019, no dia 2 de novembro, a Sherry teve a rotina dela normalmente. Ela levantou, preparou o café e o marido dela foi para o trabalho. Ela arrumou as crianças e deixou no, na creche e voltou para casa e se preparou para sair, para correr. E quando os vizinhos a viram, por volta de 11 horas, sempre no mesmo horário, indo para a corrida dela. Então, quando o Kate, o marido dela, voltou para casa do trabalho às 6h30, ele não encontrou ninguém na casa. A Sherry não estava, as crianças não estavam. Então, ele olhou no celular, no GPS, e ela estava
O GPS estava mostrando que ela estava no caminho onde ela tem costume de fazer a corrida dela. Então, ele pensou que ela estivesse com as crianças fazendo uma caminhada, né? Então, ele ligou para a mãe dele para uma conversa, né? Saber como que a mãe estava. Só que a mãe dele falou para ele que não tinha conversado e nem visto a Sherry naquele dia. Ele ficou preocupado e falou assim: Olha, eu vou ligar para a creche. Ligou e as crianças estavam lá. A Sherry não tinha ido buscar as crianças. Ele se alarmou. Ele foi para o local onde o GPS estava indicando que a Sherry estava. Então, chegando lá, ele encontrou o celular e o earphone dela juntos no chão e tinha uma mecha de cabelo dela, cabelo louro. Então ele pegou aquilo, foi para casa e já fez o boletim de ocorrência de desaparecimento dela. Se ela não pegou as crianças na creche, algo tinha acontecido, ela estava desaparecida. E aí foi aquele desespero, a comoção total na família, com os amigos, com os vizinhos. E aí aquilo foi como um rastro de pólvora. Quando se joga a pólvora e joga o fogo, palito de fósforo, aquilo alastrou pela cidade. E aí ultrapassou o estado, do estado foi para o país inteiro. Uma mãe tinha desaparecido na corrida matinal dela, sabe? No momento dela, de cuidado dela. E ninguém sabia, ninguém tinha visto nada. A polícia imediatamente começou com as investigações. Passado uns dias, o marido dela, o Kate, se ofereceu para a polícia para fazer o teste do polígrafo, que é o teste da mentira, né? Esse teste foi feito e ele passou no teste, sabe? E ele estava determinado a encontrar a mulher dele, sabe? Ele falou: não vou descansar enquanto eu não encontrar a minha mulher. Eu a conheço, eu sei tudo sobre ela e eu não vou ter descanso. Ele foi procurar a televisão, as televisões, sabe, de rede nacional, sabe, levou o caso para a televisão. Ele foi para as redes sociais, sabe, abriram páginas e mais páginas nas redes sociais com o desaparecimento, fazendo pedido encarecidamente. Se alguém soubesse de algo, se alguém tivesse visto algo, sabe? Ele contratou uma pessoa que é especialista em arrumar donatários, pessoas para fazer doações em recompensa. E essa pessoa conseguiu para o Kate um doador anônimo que fez a doação de US$ 50.000 para como recompensa para a pessoa que trouxesse, que libertasse, que trouxesse a Sherry de volta. Essa recompensa ficou alguns dias, como ela não apareceu, foi retirada essa recompensa e a recompensa aumentou um valor maior. Agora eles pediam para que quem tivesse alguma informação, sabe, do paradeiro dela, sabe, ganharia esse dinheiro. E nada, sabe, a polícia não tinha nada,
nada, pista nenhuma, não tinha uma marca de sapato no local onde ela encontrou o celular dela, não tinha nada, não tinha uma marca de pneu, sabe? Nada que eles pudessem ter uma pista do paradeiro dela, sabe? Simplesmente evaporou, sabe? E as pessoas rezavam, as pessoas tiveram uma solidariedade, uma comoção coletiva, gente. Sabe, todo mundo queria ter notícias no fim do dia do que aconteceu com a Sherry. Sabe, como que tá, sabe, o caso da Sherry. E a polícia ficava pressionada. E não só pressionada por causa da sociedade, ela estava pressionada porque era muita emoção. Sabe, as pessoas se uniram, os familiares se uniram, os amigos, para ajudar o Kate a cuidar das crianças. Uma de 2 anos, um bebê, né, praticamente, de 2 e outro de 4. Ele tinha o trabalho, ele tinha a casa para administrar. Então, as pessoas fizeram, se organizaram, os familiares, para ajudá-lo, sabe, naquele momento tão difícil que ele estava passando. E ele não desistia, sabe, nem um momento, sabe, ele respirava aquilo, sabe, a vida dele se transformou naquela, naquela, naquela direção, encontrar a Sharon. Para ele não existia mais nada, sabe, só que cada dia as pistas não aparecia, ninguém a tinha visto, a não ser às 11 horas. Não tinha encontrado nenhum movimento suspeito na redondeza, sabe? Nenhuma pessoa estranha na redondeza, nenhum carro que alguém pudesse falar, alguém falasse assim, ah, eu vi um carro suspeito, um carro que eu nunca vi, né? Pessoas que estranhas, sabe, ao lugar. Não, não teve isso, não tinha nada, 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 nada. A não ser o celular dela que ficou, sabe, no local. Então, gente, a irmã dela fez uma vaquinha, uma página no Instagram com uma vaquinha, sabe, para coletar dinheiro para receber, não só dinheiro, incentivos das pessoas, né, para ajudar com os custos, sabe, para a procura dela, com os custos de cartazes, viagens, tudo, né, porque eles passaram a viver, sabe, para encontrar a Sherry. Era um sofrimento latente, muitas orações, muitas missas, muitos cultos foram feitos, sabe? E novembro, gente, é o mês da ação de graças, né? Do Thanksgiving. Isso aconteceu na Califórnia. Então, quando as pessoas tinham aquela esperança, né? De Thanksgiving, ela aparecesse, sabe? As pessoas rezavam e pediam. O sogro dela, o pai do Kiri, rezou, pediu muito, com muita fé, sabe? Ele sempre falava que tinha fé, que ela fosse aparecer no dia de Thanksgiving, da ação de graças. E quando foi no dia 24 de novembro, no dia de ação de graças, Thanksgiving, a Sherry apareceu numa estrada rural, sabe? Acenando, tinha uma mulher acenando para o motorista naquela estrada. E o motorista parou. E essa pessoa era uma mulher que estava muito debilitada, muito machucada,
sabe? E ele pegou essa mulher e levou para o hospital. E ela se identificou como Sherry, às 4h30 da manhã. Então, foi uma comoção dentro da cidade. Mas ali a polícia reservou, né? A família também queria que fosse, pediu que ela tivesse privacidade, sabe? Para aquele momento, sabe? Que as pessoas entendessem que ela estava ali naquele momento, era um momento assim de intimidade da família, de privacidade. Então, ela foi para o hospital, ficou no hospital. E o marido dela, o Kate, foi no hospital para vê-la pela primeira vez. E chegando lá, ela estava dormindo. Ela estava muito machucada, cheia, com o rosto cheio de hematomas. Tinha hematomas de todas as cores. Tinha hematomas amarelos, azul, sabe, preto. Tinha hematomas, tinha sinais no corpo dela que ela havia sido espancada há muito tempo atrás e que aquilo estava começando a curar. Sabe, o nariz dela estava quebrado, sabe, ela estava com o nariz engessado, tinha uma ponte no nariz dela, sabe? E ela estava debilitada, muito magra, ela estava pesando uns 40 quilos, gente. Sabe? O cabelo, ela tinha o cabelo comprido, longo. O cabelo dela estava cortado, bem curto, sabe? E ela estava assim, de dar pena, sabe? Muito machucada. Ela tinha uma marca atrás, nas costas dela, no ombro esquerdo, no ombro direito. Ela tinha uma marca, não, escrito marca nas costas dela. A ferro, machucado, a ferida. E ele sentiu, que ele conta que ele teve um sentimento estranho, sabe? Quando ele viu ela. E a polícia não quis fazer, não respeitou aquele momento dela, né? Aquele momento que ela estava lá, esperou alguns dias, sabe? Para voltar no hospital, para, com muito cuidado, perguntar para ela. E começando a saber o que aconteceu, como que ela foi libertada, quem que fez aquilo tudo com ela. Então, ela não eles não fizeram essas entrevistas de uma vez só. Foi a conta-gotas, sabe? Ela contou para os detetives que ela estava fazendo a corrida matinal dela quando duas mulheres latinas, sabe, se aproximaram dela e seguraram ela, apontaram uma arma para a cabeça dela e fizeram com que ela entrasse dentro de um carro escuro, um SUV escuro. E que essas mulheres a levaram para uma casa e fizeram ela e colocaram ela num quarto da casa e fizeram ela de refém. Eles amarraram uma corrente na cintura dela, amarraram as mãos dela com uma mangueira, uma corda, e amarraram os dois tornozelos dela juntos. Então ela ficava dentro desse quarto. E as duas mulheres também ficavam lá. E ela contou para os detetives, para os policiais, para o delegado, que essas mulheres tinham uma que era mais jovem, que tinha por volta de 20 a 30 anos, sabe? E uma mais velha, que tinha por volta de 40 a 50 anos. E
que teve um dia, um determinado momento lá, que ela tinha que ir ao banheiro, sabe? E ela teve uma luta com essa mulher mais jovem e que ela caiu na luta e que tinha caído e o vaso, tinha um vaso sanitário, tinha quebrado e feito uma cortada o pé dela, machucou o pé dela, sabe? Então ela tinha passado ainda por isso, de tanto que ela apanhava nesse cativeiro, sabe? E a respeito do que as mulheres falavam, ela disse que não sabia porque essas mulheres falavam em espanhol o tempo inteiro, sabe? Então ela não sabia nada, sabe, do que as mulheres conversavam. Então, os detetives acharam, não acharam que ali ela devia estar com lapso de memória, porque ela não tinha no corpo dela, nos pés, onde ela contou a história, nenhum machucado, nenhum ferimento. Então o delegado acreditou nela, na história dela, e colocou esse lapso dela como um lapso de memória, devido ao trauma que ela teve. Mas eles estavam pesquisando outras coisas, eles não pararam, o FBI entrou no caso, estava trabalhando junto com a polícia local e eles não ficaram por aí, eles começaram a investigar a vida da Sherry, todo o passado dela, sabe, o passado do marido dela, do Kate. Porque estava todo mundo feliz, agraciado com a chegada dela, sabe? No dia de Thanksgiving, eles soltaram balões, sabe? A cidade inteira, em agradecimento, sabe? Pela libertação. Mas todo mundo queria entender como foi que aconteceu isso, por que aconteceu. O que uma pessoa queria fazer, por que uma pessoa ia fazer isso com uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, sabe? A sociedade queria uma resposta e a polícia também, sabe? Porque as outras, um desconhecido, um carro, sabe? E a Sherry, ela não conseguia descrever, sabe, para a polícia, para os detetives, o carro, sabe? E ela contou que ela foi libertada pela mulher mais jovem. Ela entrou nesse carro, essa mulher mais jovem, e foi libertada no local onde o motorista a encontrou. Então, a polícia falou, não tem. A polícia começou a ir pela linha de que alguém, assim, que conhecesse ela, poderia ter planejado esse sequestro. Então, eles descobriram que no tempo, na época que ela foi sequestrada, que desapareceu, um homem de Michigan que teve um envolvimento com ela no passado, tinha ido na Califórnia no mesmo dia. Mas esse homem, ele não foi na cidade onde ela morava, onde que aconteceu isso. Eles só sabiam que ele tinha ido até a Califórnia. Só isso, mas eles totalmente descartaram essa pista. Então, quando a Sherry chegou, as roupas que ela estava usando, né, ela foi examinada, né? E as roupas que ela estava usando foram recolhidas,
né, para laboratório, fazer os exames de laboratório. E no laboratório eles descobriram que tinham duas evidências nas roupas. Tinham dois DNAs, um masculino e um feminino. Então, a polícia começou a pensar que esses DNAs que estavam na roupa da, da, da Sherry fosse dos donos, fossem os donos aqueles que a sequestraram, sabe? Os sequestradores dela. Então, eles levaram essas amostras de DNA para o banco de dados e não encontraram nenhum DNA compatível, sabe, com aquelas amostras que eles tinham. Então, eles resolveram fazer o teste de DNA com o marido da Sherry. Esse teste foi feito e foi negativo. Então, eles resolveram pegar uma garrafa de chá verde que estava jogado fora da casa onde o ex-namorado de Sherry morava, lá em Michigan. O mesmo que tinha ido na Califórnia na época do desaparecimento dela. Então, com essa garrafa, eles colheram amostras de DNA dessa garrafa e fizeram o teste de DNA e foi positivo. Então, eles foram para Michigan. O ex-namorado dela, Jaime Reis, a polícia foi, a polícia local, a polícia do FBI, e se introduziram para ele e começaram um questionamento com ele a respeito da Sherry. Então eles viram que ele não sabia do desaparecimento dela, sabe? Ela contou para o Jaime, o Jaime Reis, o ex-namorado, que ela precisava de esconder do marido dela, que era abusivo, abusava dela sexualmente e abusava dela fisicamente. Então, eles estavam se comunicando através de um telefone pago, pré-pago, há alguns meses antes do desaparecimento dela. Então, ele foi até a Califórnia, sabe, para buscá-la. Porque ela falou para ele que ela não aguentava mais o casamento, que ela não aguentava mais o marido dela, sabe? E ele a levou para casa dele e ela ficou com ele os 22 dias lá na casa dele. Então, ele disse que de repente ela queria ir embora, que ela estava sentindo, a supermãe estava sentindo falta das suas crianças, dos seus filhos. Então, que ela queria voltar para casa. Mas aí, como que ela ia voltar? O que ela ia contar, né? Ela desapareceu assim. Ela já sabia, ela já devia ter consciência do que estava acontecendo, não? Então, o que ela fez? Ela se machucou, ela se feriu. Tudo que ela estava, o nariz quebrado, os hematomas,
sabe? Ele falou que deliberadamente ela fez uma dieta para perder peso, sabe? Ele disse, contou para a polícia que a única coisa, sabe, que ele fez, porque de muita insistência dela, que foi fazer a marca, sabe, nas costas dela, no ombro direito dela. Que o resto dos ferimentos, dos machucados que estavam no corpo dela, que foi ela própria que fez, sabe? E a polícia tinha todas as evidências de que ele não estava mentindo, né? Inclusive a mãe, né? A família do Jamie. Então, eles voltaram para a Califórnia. Isso, gente, aconteceu, como eu falei, em 2016. Quando a polícia descobriu, chegou a conseguir esse DNA, a conseguir descobrir que esse ex-namorado dela estava envolvido, não, porque ele não estava envolvido no desaparecimento dela. O desaparecimento dela foi voluntário, ela fingiu, foi uma farsa que ela fez com todos, com a família dela toda, com todo mundo, inclusive com o ex-boyfriend, que ela mentiu para ele, o ex-namorado dela. Ela mentiu para ele, né? Então, eles voltaram, depois disso tudo, eles, isso aconteceu, eles chegaram até o ex-namorado dela em 2020. Sabe, em 2020, 4 anos. Foram 4 anos de investigação. Então, eles convidaram ela, sabe, a Sherry Papini e o marido dela, o Kate Papini, para uma investigação. Ela já estava mais relaxada, né? Aquilo era assim, só lembranças tristes na vida dela. Então foram para os dois, sabe? Ela estava bem segura, bem feliz, sabe? Descontraída, relaxada. Então foi quando os detetives começaram a perguntar a ela sobre o ex-namorado dela, o Jamie Reis. Então ela falou que ele era um ex-namorado dela e que gostava dela, sabe? E o Kate, o marido dela, estava sentado ao lado dela, junto, né, na cadeira, os dois. Então, cada vez que o nome do ex-namorado ia sendo citado para ele na conversa, ele afastava um pouco a cadeira de perto dela, sabe? Aí, quando os detetives falaram com ela, sabe, que o ex-namorado dela tinha contado que ela tinha passado com ele esses dias, ela negava, sabe? O Kate afastou assim de metros dela, sabe? Ele pensou assim: meu Deus, que mulher é essa? Quem é essa pessoa que está aqui comigo? Então, os policiais levaram fotos, sabe, do lugar onde ela tinha ficado, sabe, das janelas da casa, sabe? E ela estava sem saber o que ela falava, porque não tinha existido cativeiro, né? Não tinha, ela não sabia o que eles estavam querendo fazer. Então o detetive falou para ela, falou: olha, a gente já sabe da história toda, do que aconteceu, sabe que você não foi o que você contou, sabe que você foi deliberadamente, sabe, para casa do seu ex-namorado. Então ela foi
presa, né? O Kate ficou assim, o marido dela acabado, arrasado, sem entender o que ela tinha na cabeça. E ele pediu o divórcio. Quando ela foi sentenciada, ela em 2022, ele pediu o divórcio e pediu a custódia dos filhos dele. Ele conseguiu, recebeu a custódia, mas ela pode visitá-los. Ela tem o direito de visitar as crianças, os filhos dela. E ela teve o julgamento em 2022 dela. Ela teve 18 meses, foi sentenciada a 18 meses de prisão. E o que veio mesmo a pesar para ela foi financeiramente. Por quê? Ela teve que, a pena dela foi retornar todo o dinheiro que foi gasto com ela em hospital da emergência, né, para ela fazer o tratamento, terapia, sabe? Tudo isso foi cobrado, colocado na ponta do lápis, sabe? E o que a polícia gastou com investigação durante todo esse tempo, sabe? De 4 anos, para conseguir desvendar a farsa dela, o fingimento todo dela, a manipulação dela, gente. Olha que pessoa manipuladora e narcisista. Então, eles, o juiz, isso tudo ficou em US$ 30.000 que foi gasto com ela, entre coisas todas. Então, ela pagou, teve a pena de pagar 10 vezes mais. US$ 300.000. A sentença dela, ela tem que pagar US$ 300.000 com correção, que agora está em 340 e tantos mil dólares. Ela tem que devolver todo esse dinheiro para os cofres públicos. Todo esse dinheiro. Então, no dia do julgamento dela, ela falou, sabe, ela falou que ela estava profundamente envergonhada, que ela pedia desculpas a todos que sofreram desnecessariamente pela história dela e que ela ia ter a vida toda para poder reparar o que ela tinha feito, sabe? E ela, gente, não cumpriu todos esses 18 meses, sabe? Ela foi libertada uma vez, sabe, em março de 2022, de 2022, e ela foi transferida para uma outra cadeia, uma casa, sabe, tipo uma casa, para ficar numa condicional. E quando, no final de agosto de 2022, ela foi liberada sob supervisão, sabe? Então, ela foi libertada, mas ela vai ficar sob supervisão da justiça até 2026. Então, ela, assim, endividou, sabe, toda a família, sabe, envergonhou toda a família, sabe? A mãe dela, a família contou que ela tinha, nas investigações, que quando as coisas começaram a ser desvendadas, que a Sherry teve um histórico na família dela, sabe? Com a mãe, sabe? Que uma vez fez uma denúncia contra ela, porque ela pegou
todo o dinheiro dela, todo o dinheiro da mãe, sabe? Então ela tinha já um histórico não muito bom. E ela tá aí, sabe, 2024, ela já tá aí livre, né? Mas sobre supervisão, sabe, da justiça. Então, gente, eu espero que vocês tenham ficado comigo até o final. E esse foi o caso de Sherry Papin. Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.